Oi pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo com mais uma lição do nosso livrinho dos Vingadores. Hoje a nossa personagem é Gamora, essa daqui. Vamos começar a nossa lição de hoje com os Salmos 1 e 1. Um salmo muito conhecido e muito edificante. Acho que se você puder ler em casa, pega o Salmo 1, destrincha ele todinho, vai do início ao fim, vai edificar muito a sua vida. O versículo 1, que é o primeiro, diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. A história da nossa personagem diz o seguinte: Gamora viu metade de seu planeta ser dizimado pela loucura de Thanos, quando ainda era uma criança. Para piorar, aquele que dizimou sua família, amigos e conhecidos, a adotou como um pai desde então. Ela nutre um ódio mortal por ele e, quando adulta, partirá em busca de vingança sozinha. Gamora será presa e encontrará Peter Quill, líder de uma equipe improvisada para fugir da prisão. Esse grupo dará início aos Guardiões da Galáxia. Ela inicia sua jornada de maneira solitária, pensando apenas em vingança, mas acabará encontrando uma família que ela nunca teve, e esse encontro transformará a sua vida para sempre. De início, a história de Gamora é bem triste, né? E ela começa perdendo todos que ama. Ela passa por uma adoção que não é das mais comuns, porque quem adota ela é o vilão que mata a sua própria família. E ela acaba nutrindo um ódio mortal pela pessoa que acolheu ela, por tudo que ele fez, né? A gente entende a situação do coração dela nesse momento. Mas em um momento da sua vida, depois que ela cresce e com todo esse rancor dentro dela, com todo esse ódio, ela busca fazer uma vingança contra aquele que matou a sua família, contra Thanos. E por causa desse intuito, por causa desse propósito que ela tem no coração de vingança, ela acaba se tornando uma pessoa muito solitária. Aqui diz o seguinte, que ela encontra pessoas que acolhem ela e acabam se tornando sua família. E isso foi um momento de virada, de transformação na vida dela. As nossas experiências podem nos levar a criar cosmovisões com argumentos enganosos, que podem contaminar tudo à nossa volta. A cobiça é um exemplo do que estamos falando. Podemos dar uma falsa aparência de santidade em nossa busca por Deus e pelo reino. Mas, se a cobiça for o sentimento que nos move, tudo o que fizermos será apenas para satisfazer as nossas necessidades egoístas e mesquinhas. Ainda que estejamos ajudando na igreja local ou buscando capacitação para crescermos na nossa denominação, devolvendo dízimos ou ofertas e etc., outros maus sentimentos podem mover as nossas ações, como a inveja ou o orgulho, sempre com resultados catastróficos. Tem uma coisa que eu aprendi muito cedo, que é chamada motivações e intenções. O nosso coração ele é cheio dessas coisas, motivações e intenções. As motivações são aquelas coisas que nos movimentam, que fazem com que a gente se mexa. Resumindo, é isso. Então, as nossas motivações, elas nos movem para algum lugar, elas nos tiram de algum lugar e nos levam para algum lugar. E as nossas intenções são aquilo que a gente tem no coração que geram uma motivação, que elas vão produzir uma motivação.
Se a nossa intenção, se a intenção do nosso coração para fazer alguma coisa, por mais legal que essa coisa seja, essa coisa vai acabar não tendo os frutos que deveria. Algumas vezes na Bíblia Jesus fala muito sobre isso. Inclusive quando ele cita lá em Lucas a oração modelo, né, que é a oração do Pai Nosso, ele vai mostrar pra gente que quando a gente for orar, a nossa motivação e a nossa intenção deve ser conversar com o Pai. E ele diz que muitas vezes a gente tem que fazer isso em secreto. Não fazer isso na frente das pessoas para se mostrar ou para dizer que você é mais santo, ou porque você sabe fazer. Se essa é a sua motivação, a Bíblia diz, Jesus mesmo disse, que a sua recompensa já foi dada. Porque se o seu objetivo era só o reconhecimento das pessoas, quando as pessoas te veem, acabou. Deus não está com nenhum compromisso com você, nesse sentido. Ele não vai te retribuir nada, porque você não fez nada para ele. Então, a motivação do nosso coração é que faz a diferença. Muitas vezes a gente é muito talentoso ou tem algumas capacidades muito especiais. Só que a gente não faz aquilo para servir de fato. A gente não faz aquilo para a glória de Deus de verdade. A gente faz aquilo porque a gente quer um reconhecimento humano. Ou a gente faz aquilo porque a gente quer ser maior que outras pessoas. Ou a gente faz aquilo porque tem qualquer outro tipo de intenção, que não é a intenção verdadeira. E se a sua intenção não for a intenção verdadeira, essa obra acaba se desfazendo, se tornando algo vão, que não vai edificar ninguém. E você vai ficar só com as suas intenções. E uma das coisas que ele cita aqui é a cobiça. A cobiça é uma espécie de insatisfação. Você sempre está querendo outra coisa e nunca está satisfeito com aquilo que você tem. Eu não quero dizer aqui que você não deva buscar crescer. Não é isso. Você deve sim, com a motivação certa. Mas, quando você busca realizar coisas sem um objetivo verdadeiramente bom, você acaba se tornando invejoso, você acaba se tornando uma pessoa mesquinha, uma pessoa egoísta, que não consegue dividir as coisas que tem com ninguém e que sempre está querendo derrubar alguém para conseguir o que os outros têm, porque aquela pessoa tem. Isso vai te destruir, porque você para de desenvolver aquilo que Deus preparou para a sua história e se concentra em viver a vida de outras pessoas. Isso é terrível. Então, ele diz assim: atitudes corretas com as motivações erradas não trarão bênção para as nossas vidas, nem para a vida das pessoas ao nosso redor. Podemos aprender com a personagem de hoje que não importa como começamos a nossa jornada, mas sim como a terminamos. Algumas pessoas começam e têm um início muito bonito. As coisas começam com todo fôlego, com todo gás, mas não terminam bem. Às vezes foi tudo em vão. Às vezes você começa alguma coisa, envolve outras pessoas, não leva aquilo adiante e acaba magoando a si mesmo e magoando outras pessoas também. Ou mesmo acaba deixando outras pessoas na mão. Isso é muito prejudicial para todas as partes. E quando você faz isso, você também fica triste. Então, o importante não é como se começa uma jornada, é como ela termina. E qualquer jornada que você faça na vida, seja de estudos, seja na sua vida espiritual, seja nos relacionamentos, seja na sua profissão daqui a uns anos, chegar ao fim de alguma coisa, chegar bem ao fim de alguma coisa, é algo que requer muita disciplina, perseverança, força moral, resistência, foco. Você sempre vai precisar dessas características. Se você não tiver essas virtudes, você já com certeza vai ficar em algum momento pelo caminho e não vai chegar ao fim de um propósito. E ele diz uma coisa aqui: nós temos um Deus maravilhoso em nossas vidas,
que nos oferece milhares de razões todos os dias para adorá-lo. Assim, temos a oportunidade de viver para cumprir a sua vontade em nossa geração. Nossa vida, ela é curta e é uma só. Pode parecer clichê, você já deve ter ouvido muito isso por aí. Mas pelo fato dessa nossa vida ser única e curta, é uma oportunidade que não vai se repetir para você fazer o melhor que pode em todas as áreas da sua vida e principalmente para Deus. Se você tem Deus no centro da sua vida, se você realmente quer agradar a Deus, todas as outras áreas da sua vida vão acompanhar. Se você tem uma vida espiritual frutífera, que floresce, que é sincera, que está baseada na verdade, que tem as motivações certas, que tem as intenções certas, pare para pensar. Você tem muito a conquistar e muito a ser usado por Deus. Porque Deus limpa o nosso coração através da nossa proximidade com Ele, através do conhecimento da palavra dEle, através do conhecimento do caráter de Deus. A gente vai olhar para Ele e vai dizer, nossa, Deus tem essas características. E Ele disse que eu devo ser como Ele. Então, eu preciso mudar as minhas atitudes para que eu possa agir como Deus age, como Deus quer que eu aja. E não da forma como o mundo está sempre, repetidamente, fazendo as mesmas coisas e cometendo os mesmos erros. Então, a nossa vida é uma oportunidade única de fazermos o melhor. E a única forma de você saber que você está fazendo a coisa certa, que está seguindo na direção certa, para a perfeição que Deus quer em nossa vida, é se estivermos no centro da vontade dele. Não adianta você estar na direita ou na esquerda da vontade de Deus. Não adianta. Você tem que estar no centro da vontade de Deus. Exatamente onde Ele quer que você esteja. Isso vai fazer uma diferença enorme, porque todas as suas escolhas vão ser sábias, e vão ser coerentes, vão ser frutíferas e terão um resultado positivo. Mesmo quando as coisas ficarem difíceis. E ele diz mais: assim, temos a oportunidade de viver para cumprir a vontade, a sua vontade, a vontade de Deus, em nossa geração. O primeiro passo para abandonar cosmovisões deturpadas é deixar de caminhar sozinho ou sozinha para caminhar com uma família cristã, também conhecida como igreja. Não fomos criados para a solidão, mas sim para interagirmos nos relacionamentos com outras pessoas. A nossa escolha deve ser a de caminhar com pessoas que possam nos aproximar de Deus. Tem muitas coisas importantes que você tem que entender aqui. Essa geração vai passar e o seu lugar nela ninguém mais vai poder ocupar. Por isso é importante que você faça o melhor que pode nessa geração. Porque essa geração é a que Deus te deu, é a que está nas suas mãos. E depois ele diz o seguinte: abandone as cosmovisões deturpadas, tudo aquilo que é ensinamento, que é conceito, que é intenção, que é conhecimento, que está fora da vontade de Deus. Se você insistir nessas coisas, você vai perder tempo, você vai colher maus frutos, você vai sofrer consequências por causa dos seus erros, que são diretamente ligados a esses pressupostos errados, a essas intenções erradas, a essa forma de ver o mundo. Cosmovisão é a forma como você vê o mundo, é a forma como você vê as coisas. E você precisa ter muito cuidado com isso, porque a forma como você vê as coisas vai definir que atitudes e que reações você vai ter com cada uma dessas situações. E ele diz: nós não fomos criados para estar sozinhos. A família cristã, a família de Deus, amigos verdadeiros, irmãos na fé, pessoas que compartilham da mesma cosmovisão cristã, são importantíssimas. Porque as pessoas que forem te aconselhar, se elas tiverem essa cosmovisão, elas vão te levar para perto de Deus. Mas e se a pessoa que você confia para tomar decisões na sua vida, para ouvir conselhos, não tem essa visão? Ela pode te prejudicar muito. Porque ela pode te colocar numa direção totalmente contrária à vontade de Deus. Isso é muito perigoso.
ele diz o seguinte também: Gamora mudou de objetivo quando encontrou uma nova família. Por essa razão, a igreja é fundamental para a transformação de vidas. Uma grande mentira contemporânea é a ideia de que é possível adorar a Deus no bem-estar e conforto de sua casa, sem a necessidade de conviver com outras pessoas em uma comunidade cristã. Muitos utilizam esse argumento a partir de experiências mal-sucedidas de seu passado. Algumas pessoas pegam experiências ruins que tiveram em alguma situação dentro de alguma igreja ou com algum grupo cristão, ou com uma pessoa específica apenas, e acaba colocando tudo no pacote e ficando com raiva de Deus, dizendo não, ou fica com raiva de Deus ou não quer se envolver com uma igreja. Hoje, se você realmente é crente, se você realmente tem comunhão com seus irmãos, você está sentindo falta dos seus irmãos. Nessa situação que hoje nós estamos vivendo, se você realmente ama os filhos de Deus, se você realmente ama os seus irmãos em Cristo, você sente falta deles. De alguma forma, eles estão fazendo falta na sua vida, porque eles te edificam, porque você tem um relacionamento saudável com essas pessoas. Mas se você não sente falta, para questionar. Será que realmente eu tinha uma relação de amor com essas pessoas? Será que em algum momento eu realmente me importei? Ou em algum momento eu compartilhei do mesmo Espírito de Deus com essas pessoas? Será que nós nos edificamos em algum momento? Ou será que eu vivi para mim mesmo e não entreguei nada para ninguém, consequentemente não recebi nada de ninguém? Nós não podemos ser igreja sozinhos. Nós somos membros. Todo membro precisa de um corpo. Por mais que o corpo seja imperfeito, por mais que o corpo não seja da forma como você deseja, Deus nos coloca juntos para que nós aprendamos a amar uns aos outros, a dar suporte, a cuidar, suportar uns aos outros, a enfrentar lutas e batalhas pessoais e coletivas, uns com os outros. Se nós não temos isso, nós não crescemos também, porque ficamos novamente fechados no nosso mundo, vivendo só com o que tem dentro da nossa cabeça, e o mundo que nós criamos na nossa mente é muito confortável, porque nada vai contra a nossa vontade. Conviver com outras pessoas é difícil, mas é necessário. E quando você se entrega de verdade, quando você realmente procura amar e se doar verdadeiramente, passa a ser a experiência mais maravilhosa que você pode experimentar nessa terra, depois da sua comunhão com Deus, claro. Uma experiência ruim não invalida o poder do Evangelho e da Igreja na terra. Não temos o direito de nos afastar do convívio dos irmãos em Cristo por causa de algumas pessoas. Em situações difíceis ou traumáticas, precisamos praticar as seguintes atitudes para continuar em frente rumo aos propósitos de Deus. Primeiro, pedir perdão a Deus. Jesus foi traído, abandonado pelos seus discípulos, espancado, torturado e humilhado antes de ser morto, sem ter cometido um único pecado. A palavra não mostra uma reclamação ou mudança de posicionamento de Jesus até a cruz e o cumprimento da vontade do Pai. Quais são as nossas desculpas para nos afastarmos da igreja? Sempre vai ter alguma. Cuidado. 2. Peça perdão a quem o ofendeu. Ele não está dizendo para você pedir perdão a quem você ofendeu. Está dizendo para você pedir perdão àquela pessoa que te ofendeu. Muitas vezes estamos amargurados com alguém que nem sabe que nos fez mal. Por isso é importante conversar e pedir perdão pelos nossos pensamentos e atitudes com essa pessoa. Às vezes a gente cria um bloqueio, a gente cria uma barreira com uma pessoa simplesmente porque a gente acha que ela nos fez mal de alguma forma. E às vezes não era a intenção da pessoa. E mesmo que seja, aquela pessoa mais madura, preste atenção nisso. Quem realmente tem maturidade busca a reconciliação. Busca voltar a unir os laços da comunhão e não perder esse laço, porque sabe que é para a glória de Deus.
Por isso é importante conversar e pedir perdão pelos nossos pensamentos e atitudes com essa pessoa. E 3. Volte a participar de uma igreja local. O crescimento espiritual acontece a partir do convívio com outras pessoas imperfeitas como nós. Sem essa experiência, seremos incompletos em nosso cristianismo. Um cristianismo que não gera fruto, que não gera perdão, que não gera arrependimento, que não gera uma convivência em amor, por mais difícil que ela seja, ela não cresce, ela não frutifica. Como nós vamos demonstrar amor se nós não compartilhamos experiências com outras pessoas? É impossível. É impossível. Não acredite em mentiras de Satanás. Você não nasceu para estar sozinho. Você conhece alguém que está atualmente afastado da igreja? Converse com essa pessoa, vá até ela. Fale a respeito desse devocional de hoje. Se você que está vendo esse vídeo se afastou do convívio da igreja, nos procure, porque nós queremos conversar com você. Então pense nisso e nunca permita que qualquer mágoa, dificuldade ou situação venha te afastar do corpo de Cristo ou do próprio Deus. Tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.